Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Olá, pessoas. Olá, Ana Maria, que bom tê-la. Olá, André do Amaral, que bom tê-lo também. E aqui meu amigo Antônio Leitão, bom tê-lo comigo também, com a gente aqui, fazendo esse podcast. Não te falei como eu sou, mas eu sou morena, alta, irresistível. Meu pai eterno, não faz E solteira, viu, Antônio? E solteira. Eu também estou. Mas aí a gente não está aqui hoje para falar de amor. Aliás, a gente vai falar de amor. A gente vai falar de amor. Eu trouxe um texto aqui que também. Que texto. A gente vai falar de amor da economia criativa e vocês são todos bem-vindos. A gente está aqui na companhia da Ana Maria, que é uma psicóloga, psicoterapeuta, uma escritora maravilhosa. Ela é mestre em saúde mental. Que maravilha! Com mais de 25 anos de trabalho na área da saúde. Parabéns, isso é lindo. Olha que por causa das fases bucal, anal e fálica, a maioria dos brasileiros não tem saúde mental a vida inteira. Como é que faz? Pois é, né? Porque o mundo também é meio... Não é o mundo que é meio doido, né? Não é? Quando alguém fala assim, Ana, eu imagino você ouvindo, né, as pessoas na tua sala, quando fala, mas o ano de 2015 não foi um ano bom para mim. Não é que não foi um ano bom. O ano veio e fez o papel dele que ele deveria fazer, né? Como é que você lida com essa coisa? Que eu vou começar pelas mulheres, tá, Antônio? Sim. Licença, tá, André? Como é que você lida, assim, com essa coisa de você ouvir pessoas, né? E ouvir uma coisa, assim, como é que você lida com isso? Sério, Acredito. Me permita só um detalhe, já que você fez a sua audiodescrição para o Antônio, porque claro. O Antônio Leitão, ele é um escritor cego, cego de nascença, e ele é de bom tom a gente fazer a nossa audiodescrição para ele saber como a gente é. Sim. Então, fala como é que você é, Ana, assim, tem olhos assim? A Ana é também irresistível. Sou loira, de olhos verdes, estatura média, né? Meu Deus. Sou mais para magra. Um abraço pro marido dela. Tô com uma blusa aqui, animal print, e uma calça bege, né? E pronta aqui para o nosso bate-papo. Bom, eu pensei que fosse pronto, mas vamos. Bem, voltando ao que a Célia falou, né? Como é que lida, assim, com as falas das pessoas, né? Quando elas falam, o ano não foi muito bom, também tivemos a pandemia, né? Que foi uma época difícil, né, para todo mundo. Então, eu digo assim, que tudo cada pessoa tem a sua individualidade, né? De lidar com os momentos, com as etapas da vida, com os episódios, com as crises, né? E algumas pessoas, nas crises, elas aprendem e se desenvolvem até mais, né? Elas não se vitimizam. Já outras ficam pior, né? E às vezes até a questão da saúde mental piora. Então, assim, é muito pessoal essa questão de como cada pessoa vive. Mas o que eu sempre falo, assim, é não fique só na crise, né? Tá com uma dificuldade? Busque ajuda. Busque apoio, busque tratamento, né? Não se vitimize, busque ajuda, né? Inclusive, assim, a gente sempre falou que, como nós estamos falando de economia criativa, né? Que o livro, né? O escrever, né? Como que começou para mim o escrever, né? Aqui eu trouxe os solteiros novamente hoje, né? Que é um trabalho com pessoas que sofreram separações, justamente passaram por crises, né? E isso depois me inspirou a entrevistar essas pessoas, né? E cada pessoa trouxe a sua história e sua aprendizagem de como eles recomeçaram, né? Então, assim, ouvir pessoas sempre me inspira a escrever algo sobre aqueles temas, né? Para poder ajudar outras pessoas. Como hoje aqui nesse programa, né? A gente está falando de várias questões que as pessoas vão estar ouvindo e vão poder tirar alguma aprendizagem disso. Então, eu digo assim, no momento de crise, o que a gente pode aprender olhando para trás? Puxa, eu vivi aquele tempo. O que eu aprendi com ele? Ou ensinar também, né? A gente também ensina com a nossa aprendizagem, compartilhando como a gente está fazendo aqui.
conversando uns com os outros, né? Então, uma das coisas que eu digo é não fique sozinho na crise. Procure um bom amigo. Agora, eu tenho uma dúvida, Ana. Enquanto psicóloga, né? Essa ajuda, ela tem que ser necessariamente só com os profissionais da saúde? Um psicólogo? Pode ser com algum amigo, por exemplo? Não, na verdade, o que acontece? Um profissional, um psicólogo, fica 5 anos igual um médico na faculdade, fora as especializações, né? Os cursos que faz. Então, é muito diferente a conversa com um amigo, na mesa de um bar, no restaurante, do que a conversa com um profissional que se preparou para entender as questões humanas. As psicopatologias, por exemplo. As doenças que acometem a questão da saúde mental. E que muitas vezes precisa também do psiquiatra, de uma medicação. Então, o amigo não vai saber ter esse diagnóstico, essa leitura mais profunda. Então, um terapeuta diferenciado, um amigo pode ajudar, digamos, você a refletir, um bom amigo, né? Dar um bom conselho, mas não é uma terapia. Não é uma terapia, né? É diferente, um bom amigo conversando, e depende de como é esse bom amigo, né? Qual é a história dele. Que se for uma pessoa vitimizada, uma pessoa que está numa crise, às vezes ele vai estar muito mal, vai estar muito amargo, não vai estar um bom conselheiro. E pode até piorar a situação. E pode até piorar a situação. Né? Então, falando de leituras, como nós estamos falando aqui de livros também, né, hoje, eu sempre assim incentivo que a pessoa tenha um caderninho, as pessoas que eu atendo, né, para elas escreverem sobre seus sentimentos. E quem sabe isso não pode virar um livro depois. Uma autobiografia. Então, assim, desabafa, né? Sim. Desabafa. Eu vou brigar, eu vou não sei o quê. Eu vou escrever tudo que eu vou dizer para ela. Então, ela escreve, a pessoa escreve e acaba desabafando, ela não tem mais necessidade. Na verdade, quando você escreve, isso ajuda a elaborar, porque você vai reler o que você escreveu. É um registro. Então, é terapêutico a nível cerebral você escrever. Então, isso de ter um diário, que é uma coisa até antiga, né? E que pode virar um livro, né? Tem tantos que escreveram biografias, né? Autobiografias. Então, falar dos sentimentos ajuda a curar. Escrever ajuda a curar. Então, a literatura... Tem até um projeto que a gente trabalha que chama Literatura Cura, né? Então... E você, Antônio, costuma falar também, assim, você fala, o que você faz numa situação dessa quando você sente que está preso por alguma coisa que te... Os psicólogos não gostam de fazer terapia comigo porque dizem que eu não falo de mim. Eu falo da vida, incluindo os outros, aquela coisa toda, aí eles não gostam de fazer terapia comigo. Aí eu acabo... Porque, na verdade, eu convivi com um psicólogo durante 15 anos, é muito bom, e ele me ensinou muita coisa sobre psicologia, e aí eu aprendi algumas coisas ao ponto de tentar, às vezes, fazer o que a Ana acabou de dizer, porque, na verdade, a gente trabalhando com questões de forma objetiva, com as questões de forma objetivas, você pode encontrar, digamos, saídas nos becos que aparentemente não têm saídas, mas quando o indivíduo realmente trabalha onde o emocionalismo, vamos dizer, pleno, predomina tudo aquilo que o indivíduo faz ou fala, aí ele atrapalha o indivíduo que está sofrendo. Então, aí você tem que ver realmente, até porque como disse, acho que a própria Ana, que cada um é cada um, e porque tem as chamadas diversidades funcionais, aí às vezes até tem profissional que atrapalha mais do que ajuda, mas, porque é aquela coisa, eu vi outro dia um ditado que fala que o protagonismo, ele leva as pessoas aonde ninguém chegou. Por quê? Porque você pode, você sendo um protagonista, nem todo médico, de repente, é protagonista, porque depende, cada um com a sua atuação. E assim por diante, segue nas outras áreas. Então, e a gente que pretende aprender uma profissão, de repente, para exercer dentro da sociedade, tem que tentar ser protagonista para poder, vamos dizer, criar um espaço de atuação e deixar, digamos, aquele legado que sirva para muita gente.
Que coisa boa. Ele fala bonito, né? Fala. Eu tô aqui, parada aqui, olhando pra ele fala quietinho. Sério, o Antônio ele é professor. Ele é professor. E interessante porque, jornalista, escritor. O que mais, Antônio, que você é? Você é tanta coisa. Pois nem sei, é igual outro Crítico literário. Porque outro dia, inclusive, fizeram você sabe, André, do evento que me meteram por causa da Lei Maria da Penha, aí a promotora pública tentou me deixar meio sem chão no que diz respeito à questão da materialidade do ponto de vista que a gente estava defendendo. Aí eu combati a ela pelo outro lado, aí eu digo, já que é dessa forma, fica todo mundo sem materialidade. Aí o juiz virou e perguntou, faz quanto tempo que você advogou, quanto tempo? Eu digo, não, aprendi com vocês mesmo. Muito bom. Deixa eu fazer a audiodescrição do Antônio, porque a Célia fez a dela, Ana Maria fez a dela, e é bom também, porque esse programa ele vai ser veiculado com as pessoas com deficiência visual. E para que... É claro que o Antônio já é conhecido no meio. Vocês já se conhecem também, né? Não, nós já, mas eu digo assim, o Antônio ele é uma referência no universo das pessoas com deficiência visual. Certo. Ele já é conhecido. Mas ele tem mais ou menos 1,85 m. É isso, Antônio? Rapaz, você está querendo ser generoso demais. 1,80 m. Ele é bem alto. Né? Ele tem a pele branca, ele tem o cabelo grisalho, ele sempre usa um óculos escuros, né, um preto, né, porque faz parte da condição. E vou acrescentar aqui algo que geralmente não se tem nas audiodescrições, né, que ele é um cara muito legal, muito bacana, bonito, ele é um homem bonito, obrigado. E está solteiro. E tem textos maravilhosos, viu? O Antônio ele tem uma característica que ele escreve microcontos. São aqueles... Acho isso interessantíssimo. São aqueles contos como se fosse uma pílula, sabe? É uma chibatada no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente reclama, e eu já fiz alguns projetos com o Antônio, e as pessoas ainda têm preconceito. E elas me perguntam assim, mas como é que um cego pode escrever, ser escritor? Como é que um cego pode ser professor? Como se a condição dele de deficiência visual o impedisse de fazer qualquer outra coisa na vida. Então, será que uma pessoa com deficiência visual tem que ficar em casa, olhando para o nada, esperando o tempo passar? Como diria o poeta, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Né? O poeta fala muito. Quem é esse poeta? É o Belchior. Raul Seixas. É Raul Seixas, isso, Raul Seixas. Eu é que não me sento na porta de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Raul Seixas. É verdade. Aliás, nós três, eu, Ana, Antônio, eu, Andrei, estamos em vantagem aqui em relação à Célia, porque nós somos da literatura. Sim. E ela é da música. Então, hoje o programa é totalmente voltado para as letras. Não, mas eu acho isso fantástico. Eu tenho uma pergunta até para a Ana, mas isso eu acho fantástico esse negócio. Gente, se eu pegar o livro da Ana, adorei o título. O título desse, desculpa, aqui é Solteiros Novamente. Eu já falei essa frase. Solteira novamente, eu já falei. E ela tem um valor maravilhoso. E assim, as suas palavras que estão aqui, eu não conheço o livro, espero, né, ler. Gente, pegar uma página do seu livro e musicar é maravilhoso. Coisa que muitos poetas, muitos compositores fazem. Adriana Calcanhoto faz. Chico Buarque faz. Né? Então... O nosso sonho é transformar numa série ou filme, né? Ah, sim. Porque são 7 personagens aqui, né? Que tem, né? E daí o nosso sonho Conta um pouquinho, Ana. Porque vou voltar ali no livro antes de virar livro, ele era um projeto. E eu acho que é interessante você contar essa história, sua experiência, né? De como você chegou no livro. Porque antes do livro tem um histórico aí. É interessante. Bem, a história do livro, né, mostrando aqui, né, no vídeo, né, começou primeiro com um trabalho como psicóloga, né? Um trabalho no Instituto Agilitar de Psicologia, do qual a Beatriz Schwab, que é coautora, participou
desse primeiro grupo, as pessoas chegavam na clínica e perguntavam assim, não tem nenhum grupo para pessoas que separaram, que divorciaram? Elas chegavam e perguntavam. E daí a gente não tinha esse grupo. E daí a gente pensou, vamos fazer um grupo. E daí, como as mulheres procuram mais... Estilo Alcoólicos Anônimos. No caso, um grupo de apoio, né, para pessoas que separaram. E daí a gente botou solteiros, que é para os homens entrarem também. Embora as mulheres procuraram mais. Mas tiveram homens que participaram e tem homens no depoimento aqui. Então a gente começou a fazer, foram uns 10 encontros, né? Foram uns 10 ou mais, né? Que esse livro demorou vários anos até ele ser todo, né, montado. E daí depois a gente escolheu, pedimos autorização para algumas pessoas que quisessem dar a sua entrevista, seu depoimento. Alguns que participaram individualmente, porque eu atendo também individualmente, e alguns que fizeram o grupo. E dentre eles um ex-sacerdote, que não participou do grupo, mas já fez terapia e tudo, e ele aceitou, ele hoje em dia é casado, esse sacerdote, ele está no livro aqui. Mas o nome real foi preservado. Então o nome real foi preservado. O grupo era Grupo Solteiros Novamente, o mesmo nome do livro. Aí você usa pseudônimos para não identificar as pessoas. A gente usa outros nomes, não identifica, né, onde a pessoa mora. Se eu tivesse participado do trabalho, eu colocaria meu nome, sem problema nenhum. Eu também. Ele é todo metido. Eu também, eu tô contigo e não abro, Antônio. Pois é, Antônio, então, assim, mas daí para preservar as pessoas, a gente botou outros nomes, e daí, assim, cada um tem, por exemplo, cada personagem tem uma característica. Então, para falar em cada capítulo que a gente falou dos personagens, primeiro a gente falou de temas dos quais as pessoas trabalharam no grupo. Tipo assim, lidar com perdas é necessário? É um dos temas. Comportamentos violentos, né? Mulheres que passaram por comportamentos agressivos. Mulheres solteiras, como que elas se sentem? Homens solteiros, começa falando de mulheres e dos homens solteiros, né? Depois vai falando tem uma personagem que é uma das entrevistadas, que norteia o início do livro. É como se ela chegasse na terapia, né? E aí ela vai até o final da última sessão, e para poder fazer esse link entre os temas da psicologia, né? Então a gente vai falar de lidar com perdas, comportamentos repetitivos, por que eles acontecem. Quando a pessoa erra, ela não aprendeu com a experiência e ela acaba repetindo num próximo relacionamento aquele mesmo comportamento. Desculpe da história, tem uma coisa chamada subjetividade tóxica, que quanto mais tiver dentro do relacionamento, piora mais ainda. Sim, e daí a gente fala de relacionamentos tóxicos, né? Porque às vezes o que vai causar a separação é quando um dos dois, né, que está, digamos, mais vitimizado, mais mal naquela situação, percebe, né, não, isso está me fazendo mal, isso é uma violência que eu estou vivendo. E pode ser tanto do homem quanto da mulher. Não quer dizer que seja só as mulheres que sofrem isso. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela estava sofrendo muito, vou contar um causozinho, tá? Pegando o gancho no que você está falando, ela estava sofrida porque o ex-marido ia casar com uma outra pessoa. E eu vi no Instagram, ele comemorando assim, meu último dia de casado. Mas aí ele virou para a câmera e disse assim, meus últimos instantes de solteiro. E eu mostrei, a minha amiga estava sofrendo muito, eu falei assim, você vê isso? Ele está lamentando porque ele vai casar de novo. Você não tem que chorar, porque ele está lamentando, ele já não está gostando de estar casado de novo. Para de chorar, para de sofrer, procura uma ajuda, um psicólogo que vai poder te mostrar que você é mais importante. E essa coisa do solteiro, novamente, que eu também já passei por ele, a gente sofre, dói. Pra que chorar, se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer, né? A gente tem que, dentro do relacionamento, a gente precisa dizer como que a gente gostaria de ser tratado. E daí no grupo, por exemplo, né, a gente trabalhou muito esses projetos de vida, para ajudar essas pessoas no seu recomeço, a recomeçarem, né? E daí cada uma recomeçou de determinada forma. O que a gente observa? Quem busca ajuda,
costuma sair mais rápido da crise. Sim. Tá? E principalmente se a pessoa tiver um lado espiritual, eu não estou falando de uma religião específica, né? Mas se ela tiver um autodesenvolvimento, que ela cuida também da alma, e ela se cuida para ela poder sentir que ela quer evoluir. A religiosidade está acima de qualquer religião. Sim. Esse cuidado, né, Antônio? Com essa nossa dimensão alma, né? Isso. O que eu acho muito interessante nesse livro Solteiros Novamente é que a doutora Ana, ela conseguiu, assim, são 8 exemplos aí que você dá? São 7. 7? Então, assim, nós que passamos por uma situação parecida, de alguma forma, eu ou você ou qualquer outro leitor vai se identificar com esses perfis. Porque a sua sacada, eu achei que assim, você não fez só para 7 pessoas, porque olha quantas pessoas existem no mundo e quantas pessoas não passam por uma separação. Algumas mais traumáticas, outras menos traumáticas, umas em consenso, mas quem lê o livro consegue identificar o perfil. Puxa, essa pessoa sou eu. Ou então o cara lê, olha, parece comigo, mesmo se identifica, que seja, né? Se identifica. A questão, Ana, desculpa, é que a vida é cíclica. E a gente praticamente recomeça todo dia. E aí, tanto é que já existe um grupo de profissionais hoje trabalhando, colocando de um lado o nascimento e do outro lado a finitude, porque e no meio esses ciclos que a gente vai recomeçando, dependendo da situação e das coisas, não só em relação à separação, mas em relação a tudo na vida, como se fosse um ciclo. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na TV comunitária, que você participou comigo algumas vezes, em 2010. Quando eu menos esperava, em 2023, então foi um ciclo, e agora eu estou recomeçando uma TV comunitária de Ceilândia virtual. Então a vida é cíclica o tempo todo. Você estava falando tão bonito aí que eu ia perguntar se você era psicólogo também. Depois você falou que não era advogado, né? Que o cara perguntou, você é advogado? Aí eu ia perguntar se você era psicólogo. Mas você embolou o assunto no negócio de TV comunitária, que eu falei, será que eu pergunto? Mas a vida... Antônio, a vida ensina, né, Antônio? Pois é, a vida ensina e todo dia você recomeça. Cada dia é um recomeço. A gente tem que ser um pouquinho de cada coisa até para poder se entender, né? Assim, como é que você escolheu? Você escolheu ou você pediu autorização para a pessoa? Ou você falou, essa história é interessante, não é que dá um livro, mas que pode ajudar alguém, né? Teve uma escolha, né? Por exemplo, o sacerdote é a última entrevista aqui. É uma história bem forte. Então, a gente escolheu, alguns, assim, depois não quiseram que publicasse depois da entrevista, porque cada caso tem uma reflexão psicológica que eu fiz, né, como psicóloga. E o que aconteceu? Quando a pessoa viu, antes de autorizar, eu tinha que mostrar o que eu escrevi. Aí a pessoa não gostou do que ela viu. Sim, porque era uma coisa tão pessoal, né? Tão pessoal, isso é interessante. Mesmo que não fosse colocar o nome da pessoa, que era outro nome, a pessoa teve tipo assim, não quis se ver. Tá? E daí eu respeitei, porque a pessoa daí não quero que publique. O problema nosso é a falta de coragem. É igual na televisão. Na televisão hoje eu estou vendo, por exemplo, qualquer dia desse eu pegar um carro de som e vou detonar o IGES, que é o Instituto de Gestão de Saúde, porque a nossa saúde tem uma porcaria. Então eu vou lá para frente do Buriti e para frente da Câmara Legislativa. Agora fica esse povo, por exemplo, na televisão, mudando o tom, digamos, colocando a voz assim, como se fosse dentro de alguma coisa para ninguém reconhecer a voz dele. Gente, vamos aprender a ter coragem para ver se as pessoas começam a ver que todo mundo fiscaliza todo mundo. E aí, desculpa, voltando aqui, Ana, a vida, acho que praticamente desde a hora do nascimento, é cheia de casamentos, quase que o tempo todo. Claro, tem um casamento convencional, mas as relações, elas são construídas e às vezes destruídas o tempo todo, dependendo das pessoas e dos negócios nos quais você se envolve. Isso. Na verdade, a gente pode falar que a gente sempre está vivendo
pode viver uma grande crise ou pequenas crises, pegando o link da fala do Antônio, né? Eu acho que pequenas crises, assim, que eu até trato de alguma forma, quando a gente fala de lidar com perdas é necessário, é um dos temas, não tem como a gente não lidar com perdas, porque desde que a gente nasce, quando corta o nosso cordão umbilical, já é a primeira perda, a nossa ligação com a mãe. Depois a gente, de ser criança para passar para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, de adulto para vida profissional, casar ou não casar, casar e separar. Separar várias vezes, como teve 2 casos aqui que separaram 4 vezes. 3. Pois é. Então, Antônio... Isso que você está falando me lembrou uma música aqui. E ele separou 3 e quer se casar de novo. Quer casar de novo. O Antônio falou que está procurando a 4ª. Está procurando a 4ª. Pois é. Vai achar, vai encontrar. Eu acho que tem um lado, só para pegar um link até com vocês dois, que são, que ele é escritor também, e você cantora, né? E o André escritor. Eu acho que tem, assim como eu falei de crise, a gente fica pensando uma coisa sempre negativa, né? Mas dizem que todo poeta e escritor, ele se inspira na crise, na tristeza. Por exemplo, você vê o Fernando Pessoa, né? Sim. Quantas coisas que ele escreve que são depressivas até, né? Tem um toque ali. Então, eu acho que assim, a poesia, o que a gente aprende na vida, às vezes nem sempre está visto de um lado bonito, é tudo bonito ali, mar de rosa, uma letra maravilhosa. Não. Às vezes a letra não é tão bonita, mas ela vai trazer uma grande aprendizagem, né? A língua portuguesa, ela é muito rica em palavra que não acaba mais, e nessa brincadeira toda de tanta palavra para você usar e escolher a forma de usar, que eles chamam de licença poética, isso acaba, inclusive, acaba produzindo grandes coisas, coisas extremamente positivas, e acaba também levando para o outro lado do enfoque extremamente negativo. Vamos dar um exemplo muito simples. Nós temos profissões, tipo essa mesmo, o qual que a gente está discutindo aqui agora, que é a questão da economia criativa, que é relativa à cultura. De repente, por exemplo, eu toco violão. Eu toco um violão de 6 cordas, aí eu resolvo, por exemplo, não, eu vou tocar um violão de 3 cordas. Aí, de repente, faz sucesso, entra para a área da economia criativa. Agora, aquela coisa, tem carne de soja há não sei quantos séculos, tem carne de jaca que o pessoal está começando a criar, mas deveria, de repente, também ser economia criativa, mas não é porque não faz parte da... Quer dizer, querendo ou não, faz parte da cultura, porque a cultura é um conjunto de conhecimentos de uma sociedade como um todo. Mas, levando para esse lado artístico, aí já entra, digamos, as questões da licença poética, e aí você tem que analisar todas essas coisas na perspectiva da humanização, de como é que a gente faz as coisas da maneira mais humanizada possível, coisas que esse caboclo aqui na minha frente faz, porque ele tem o dom de vez em quando eu tenho que puxar a orelha, mas ele tem um dom de uma Mas tu é cego, como é que eu ia puxar minha orelha? Como é que você enxerga? Então vamos perguntar para ele falar um pouquinho. Mas, ele tem um dom que ele cativa as pessoas, ele trabalha do modo tradicional e, ao mesmo tempo, renovador. Então, ele dá oportunidade para fazer com que as coisas aconteçam, igual uma loja que ele criou lá acho que no Sudoeste, vendendo vestidos, e esse dinheiro que ele vende serve para ajudar nos projetos, serve para ajudar pessoas. Quer dizer, qual é o empresário que faz isso? É difícil. Então, mas falando aqui em arte poética, que você citou muito bem e muito bonito também, e Ana falando de Fernando Pessoa, né, ele diz assim num dos versos: navegar é preciso, viver não é preciso. Só que esse preciso é de... Primeiro a exatidão e o segundo exato, a exatidão. Necessidade. E os poetas, eles têm essa capacidade belíssima de ver o belo no feio.
Por exemplo, tem um poeta que eu amo, que é o Augusto dos Anjos. Ele tem um soneto maravilhoso chamado Psicologia de um Vencido. Ele usa o feio para falar do bonito, ou o bonito para falar do feio. Tem um soneto dele que ele diz assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Opa! Muito bom. Então, você percebe que são elementos... Tem todo um lado sofrido aí, né? Pelo tradicional, não tem nada de poético, que ele usa amoníaco. Qual poeta que vai usar uma palavra dessa para fazer um soneto belíssimo? Rutilância, né? Epigênesis da infância. E isso é bacana. Deixa eu fazer minha aula. Eu já fiz a minha audiodescrição? Não fez, não. Eu ia pedir. Faltou a sua. Você começou a falar um pouquinho. Eu fiz a do Antônio. Só fez, assim, fez. É. Só esqueceu de dizer que você é um careca. Não, então maravilhoso. Assim, tem pouco mas cabelo. tá em crescimento. Não, ele não pode falar. Não, é careca. Sou branco, olhos azuis, tenho 1,69 m e estou usando uma camiseta azul, cor do céu. E é isso. Porque a audiodescrição é importante para o cego que está assistindo, né? Entre aspas, a nossa programação. Ele consegue visualizar na mente dele como nós somos. Agora, esse ponto que você estava falando sobre que no sofrimento, na dor, pode ter a poesia, né? Agora, é interessante assim, para mim, a minha inspiração, assim, às vezes eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tenho escrito crônicas, né? Meu próximo livro vai ser de crônicas, que eu sempre, muito bom. que eu posto na minha página. Você trouxe? Eu não trouxe hoje aqui Nossa, alguma. As crônicas da Ana. Vão ser meu próximo livro, né? Então, o que me inspira para a crônica? Outro dia eu estava andando com meu marido, onde a gente caminha, e tem vários... Tem assim, uma mata, né? E tem várias corujas buraqueiras. Sabe aquelas corujas que fazem buraco no chão? Sei. A coruja buraqueira. E daí tinha uma família de coruja buraqueira. Tinham nascido os filhos. E daí aquilo ali me veio. Vou escrever sobre mãe coruja. Mãe coruja. E daí o que veio? Só que sempre tem que ter o toque da psicologia. E daí eu não busco o lado da dor. Eu busco sempre o lado que traz a construção, que vai trazer algo que levanta a pessoa. Eu tenho isso para mim, sabe? Isso em mim, de levar nas minhas crônicas, isso de trazer algo que levante. Então, por exemplo, eu falei, uma das coisas que eu falo dessa crônica é que, diferente de muitas mães humanas e pais, a coruja não abandona seus filhos em nenhum ninho. Tá? É um toque que eu dou na minha crônica e falo como elas até voltam para aquele mesmo buraco. As gerações. Né? Eu vou tocar uma... O problema, Ana, desculpa, é que hoje em dia, por causa do assistencialismo, vamos dizer, generalizado, tem um monte de ONGs assistidas pelo Criança Esperança para abrigar os filhos, supostamente, os filhos que deveriam ser assumidos pelos pais de forma responsável, não. Coloca lá dentro, dentro dessas ONGs que muitas vezes vão ficar milionárias também usando aquelas crianças e tudo mais. E então é como se fosse uma válvula de escape. Aquele tanto de ONG, aí na primeira dificuldade a mãe põe o filho para adoção em vez de cuidar. Quer dizer, em primeiro lugar, é igual eu estava vendo, por exemplo, eu conheço um casal, uma situação onde os pais da senhora
moram em Tocantins e tiveram 18 filhos sem condição nenhuma. E aí essa, por exemplo, que eu conheço, que inclusive que hoje em dia é diarista e muito cuidadosa, diga de passagem para mim, ela teve 6 filhos também, praticamente sem pai. Só que, como era muito cuidadosa e muito, vamos dizer, uma pessoa extremamente esforçada, todos os filhos, tirando a última, que tem dislexia e TDAH, mas os outros, todo mundo tem uma profissão, trabalha, aquela coisa toda. Então, só que a maioria das pessoas aqui, digamos, principalmente hoje, de acordo com esses chamados almoços de graça, eles pegam os filhos. Hoje em dia, por exemplo, desculpa, é moda a história da mãe solo. E aí mas por que vocês não pais de criança com deficiente abandonam... Então, vamos falar de cultura, porque o tempo está acabando. Abandonam os filhos. Não, rapidinho. Não, mas aí a gente vai fugir muito do assunto. Não, mas isso é cultura também. Não, é cultura. É cultura. Eu acho assim, Antônio, que tem que dar uma aula de música nessas escolas para que todos... Eu, Ana e Antônio interrompemos a Célia na hora que ela ia cantar a música. Nem sei se ela lembra qual é a música. Você sabe que a gente estava falando assim, sobre o poeta e o negócio de... Eu lembrei de uma música que o Chico fez, que é: tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como por exemplo, não dá para entender, a gente mal nasce e começa a morrer. É porque ela tinha falado do livro dela, como lidar com as pernas. Sei lá, a vida é uma grande ilusão, sei lá, sei não, só sei que ela tem, como é que é? Ela tem uma razão, uma coisa assim. Não, cada mote que ela estava lendo aqui, ela falando, ia chegando uma música, né? Na verdade, a construção da música tem a ver com vivências, né? Exato, sim. Né? E história, essas de MPB, principalmente, porque eles assim, vivenciam tanto aquela dor que a música, né? Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme. Eu adoro essa música porque ela diz... Quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, eu obedeci. Aí eu adoro aquela frase que ele diz, quero ver como suporta me ver tão feliz, né? A gente tem que ter uma autoestima, sim, a gente tem que se gostar, né? Pegar o livro e falar, gente, essa frase é maravilhosa pra mim. Né? Quando a Ana estava explanando, eu lembrei de uma música do Ivan Lins. Gosto muito do Ivan Lins. Né? Vamos ver se você sabe. Que tem a ver com o tema dela, Solteiros Novamente. Que tem a ver? Vitoriosa? Não. Pianinho. Não é Vieste? Não. Começar de novo. Sim. Nina, já passei por isso, já. E contar comigo. Mas você sabe assim... Não é contar contigo, é contar comigo. Vou começar de novo e você contar comigo. Vai valer a pena. Sim. Né? Aí, as letras do Ivan são incríveis. Né? Você sabe que eu já fiz um sarau do amor. O eu lírico dessa música canta para si mesmo. Sim. Não é para um ele outro. Ele está dizendo para ele. Exato. Né? Então, começar de novo, vale a pena. Persiste que vai valer a pena. Na verdade, eu acho que não só na música, quando a gente escreve uma crônica, um livro, quando eu vejo assim, eu escrevo muita coisa. Por exemplo, uma das crônicas minhas é o quintal da minha infância. Que é a memória afetiva da infância da casa dos meus avós maternos. Então, assim, eu acho que você, quando escreve, seja uma música, uma poesia, né, um livro, uma crônica, você vai visitando coisas da sua memória, inconsciente até, né? A coisa do inconsciente e do consciente. Alguns se fixam mais, às vezes, nas coisas do passado, né? Começar de novo, lembra da história, né? Sim. Alguns ficam olhando mais para frente. Aí vai depender muito falando da coisa da crise, né? Em que estágio essa pessoa está quando ela se inspira para escrever algo, né? Se ela está mais no presente, se ela está mais no passado, que a gente sabe que se ficar olhando muito para trás vira melancolia. Né? Que é a coisa da... Né? Aproveitando que a gente está falando de crônica, você podia... Só tem uma frase, desculpa, que inclusive foi a última frase do meu texto, que eu li no dia 8, naquele evento lá na Praça da Garrafeira, que é a seguinte: a qualidade da colheita depende da plantação feita. Em braille. Então... E você não quer ler um trechinho, Antônio? Não, pedi para... Você não trouxe tinta também? Trouxe em tinta. Trouxe. Assim chama tinta. Sim, trouxe em tinta. Então, a Célia poderia... A Célia, ou você poderia ler. Aqui para os nossos espectadores, ó. Em braille.
É em braille, que é... Então, vira para lá. Tá para cá, né? Deixa eu segurar. Segura aí. E aqui é o que o Antônio falou, em tinta. Né? Então, quem lê? Eu leio? Você lê. Tá. Eu queria só que ele fizesse você lesse o seguinte, porque existem pessoas que, vamos dizer que tem uma criança assistindo agora a gente, né? Um adolescente. E pode acontecer, o que é braille? Né? Mais fácil aprender japonês em braille. Então, eu queria que ele lesse uma frase, que ele fizesse... Conhece essa música? Conheço. Queria que ele fizesse uma frase que você repetisse aí. Tá. Por exemplo, Ana, aqui a primeira frase. Paixão é igual a cárcere privado. Continue. Paixão é igual a cárcere privado, sufoco, projeção sobre o outro, objetivando que o outro seja você, perseguição e ciúmes possessivos. Amor é igual a respeito, responsabilidade, com acordos de compromissos claros, zelo, flexibilidade, saúde e paz com vez e voz para as partes envolvidas. Casamento é como se fosse uma sociedade empresarial, construída a partir de interesses interessantes e, como sempre, entre as partes envolvidas. Aí ele continua aí, eu acho lindo. É maravilhoso. Eu sou um cara apaixonado pelo texto do Antônio, porque ele é um cara que consegue comover a alma. Ele tem um psicólogo dentro dele. Eu acho que ele é psicólogo. A frase que ele colocou ali sobre o relacionamento são interesses. Tem gente que... Eu já ouvi gente dizer, não, mas eu não vou me separar não, porque a gente tem muito negócio junto. Né? Alguém já chegou no seu consultório? Aí vira o cárcere, né, que ele falou, né? Os americanos, Sênia, eles vivem... O casamento deles é duradouro exatamente por isso, porque eles constroem juntos e muitas vezes continuam juntos porque se separarem, aquela coisa toda que eles construíram corre o risco de se acabar, porque cada um vai navegar para um lado, o outro para o outro, aí complica. É igual aqui, aqui no Brasil, o pessoal constrói fortunas, mas quando você trabalha na perspectiva de criar sucessores para dar continuidade àquele serviço, como é o caso do Silvio Santos, o pessoal dá continuidade. Agora, a maioria, em vez de construírem sucessores, constroem herdeiros. Então, aí aquela fortuna toda vai ser repartida e acabada. Verdade. Esse negócio de você ter uma família, né? E você... Porque minha filha viaja para... Esse ano ele vai para Emirados Árabes. O ano que vem ela vai... Você está se construindo, não é um adolescente, uma criança. Você está construindo um herdeiro que está acostumado a simplesmente gastar e vai precisar muito de uma ajuda de um psicólogo futuramente. Alguém já chegou no seu consultório para dizer assim, doutora, hoje eu vim aqui, assim, porque eu estou muito feliz, sabe? Eu estou muito feliz, então eu vou compartilhar essa minha alegria com você. Deixa eu te contar como é que eu tô tão feliz. É difícil. É muito difícil uma pessoa falar assim, num evento, na pandemia, por exemplo. Ai, fulano morreu, ciclano ficou cego, o outro não sei o que, mas ninguém fala assim, não, fulano, mas está muito feliz. Não, dá ibope. A alegria não dá ibope. Um texto, uma crônica que eu até publiquei hoje, lá no Conversa sobre Relacionamentos. Valorize a sua história. O tema, né? Dá o seu arroba aí. O meu arroba é @Ana Maria Psicóloga, tá? Tudo junto. Mas não tem esse do relacionamentos aí? Também tem @Conversa sobre Relacionamentos. São 2 canais onde eu posto lá crônicas, né? Esse valoriza a sua história, por quê? Porque a pessoa, às vezes, por conta de ter vivido determinada crise, ela esquece toda uma beleza, né? Do que ela andou até ali. Mesmo aos momentos ruins, né? Quando a pessoa consegue se desenvolver de tal forma que ela vê assim, não, eu vivi isso, mas o que eu posso aprender com isso? De forma a não se vitimizar. Então, por isso que eu falo, valorize a sua história, mesmo que tenha passado por momentos de adversidade. Esse seu livro é de que ano, Ana? Foi de 2018. Dezembro de 2018 que a gente publicou ele. Né? Eu sempre falo que esse livro não é só para solteiros novamente.
nem para pessoas só divorciados, separados ou que querem separar. Ele é para os casados e para os solteiros que ainda não casaram ou que pretendem casar. Por quê? Porque ele vai falar de vivências de pessoas que falam das suas histórias, justamente isso que eu estou dizendo, né? De como que ela conheceu aquela pessoa, o que ela viveu com aquela pessoa, os 7 que deram os depoimentos, como que ela enfrentou aquelas crises, aquelas situações e como que ela saiu e como que ela recomeçou. Então, e outra coisa, você não precisa passar por isso para aprender. Fala assim, ó, a pessoa que ler os Solteiros Novamente, ela pode aprender o que não fazer. O que não fazer. Porque se eu estou casado, eu posso dizer assim, bom, eu vou pegar esses ensinamentos e aplicar dentro do meu casamento, do meu namoro, do meu noivado, porque eu quero evitar ser um solteiro novamente. Porque um dos pontos assim que mais marca aqui nas histórias, a não ser a questão do padre, né, que é diferente a história, é a traição. A traição que marca os casos todos aqui. Se a gente for ver o que tem em comum nas histórias, nos relatos. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu a música O Dia do Corno? O Dia do Corno? É o Reginaldo Rossi, né? Não. Como é que é? Me diga aí. Canta aí. Procure ouvir. Não, porque ele não, além do dia, eu não vou nem entrar na história do Dia do Corno, eu vou entrar na música chamada, que vocês podem ouvir, chamada Vieux de Fumée, que o cara é avisado de que está sendo traído, ele vai lá e descobre, aí quando a mulher chega em casa, ele como diz, faz amor com ela como nunca tinha feito na vida, e no dia seguinte, tchau, tchau, acabou. Esse é o mote da música. Da música? Vieux de Fumée. É do Bruno Marrone. O que você gosta de ouvir, Antônio? O que você gosta de ouvir enquanto música? Eu música? escuto tudo. Mas o que é tudo? Cite 3. Ele fala de estilos, né? Tá perguntando. Gosta de forró, de shot, chachado, baiano. Chico Buarque, Belchior, Fagner e Luiz Gonzaga. Aliás, ontem eu tirei um dia para ouvir Luiz Gonzaga, meu Deus do céu. Quanta sabedoria o Nordeste tem para passar para a gente. É uma coisa muito interessante. Canta um trechinho aí do Luiz Gonzaga. Não, eu não quero cantar. Esse departamento é meu. Eu gosto das boas letras. Assim. Eu dispenso essa do Corno. Eu gosto das letras mais poéticas. Eu até já fui em crooner de boate, mas só que com essa brincadeira de trabalho e política, outras coisas mais, eu acabei me isentando dessa história de cantar. Aquela música, por exemplo, do Ivan Lins, né? Mulher. Não, é do Erasmo Carlos. Do Erasmo. É linda aquela letra, né? Qual que é? Aquela mulher. É tipo uma homenagem à mulher, né? Que ele fala quando a mulher é um sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Veja como a forte é que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando estou em casa à noitinha, eu quero uma mulher só minha. Mas para quem deu luz não tem mais jeito, porque o filho quer seu peito. Um outro, como é que é? O outro quer a tua mão, né? Alguma coisa assim. E o outro quer o amor que ela tiver. Quer dizer, o resto tinha que sobrar. 4 homens, dependentes e carentes à força de uma mulher. Uma letra muito bonita, que homenageia as mulheres, né? Mas você sabe que esse negócio do amor e da música que ele estava falando de Luiz Gonzaga e tal, os poetas, eu acho, pelo que eu conheço, os poetas que são mais felizes dentro da música, olha o que eu conheço, pra mais, eu acho que eu conheço umas 10 mil músicas exageradamente falando, né? Porque meu pai deixou o rádio ligado. Hoje eu já tenho 60 anos. Então, meus pais, quando deixaram o rádio ligado, eu ouvi muita coisa. Mas tem uma canção, que eu esqueci agora o nome do poeta, que ele diz assim, uma poesia, ela começa assim:
Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Eu ficava ali no meu canto, calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tem que procurar um psicólogo para poder ajudar a sair essa barulheira. Ela é da área da música, mas ela entende um pouco de poesia também. Mas é muito bom. Mas a música é cheia de poesia. É extremamente ligada à poesia. Não tem como. É extremamente. Aí você escutou Luiz Gonzaga e ficou todo... Luiz Gonzaga é maravilhoso. Não, porque, na verdade, como a nossa língua é muito rica, Sim. aí você vê os tipos de palavras do Nordeste e aí a gente vai vendo como muitas vezes uma palavra que eu digo aqui no Nordeste é de um jeito, lá no Sul já é de outro, no Centro-Oeste é outra palavra. É igual, por exemplo, mexerica, pocã. No Sul é bergamota. Pois é, e por aí afora vai. Então é por aí. Mas no nosso caso aqui no Nordeste, eu tô com uma macaxeira. Isso. Não tem coisa melhor do que um aipim. Isso. Você gosta mais de mandioca ou da maniote utilíssima? Tem cada região, né? Cada região é uma coisa. O no frigir os ovos, a farinha dá do mesmo jeito. Isso. Né? Fala um pouquinho de ti mais, André. Então, eu sei que você também escreve projetos, você é produtor, você tem uma gama tem uma população aí dentro de você que eu sei. Tem verdade. E o trabalho, assim, o meu trabalho está envolto no livro, tá? Porque eu já percorri vários caminhos dentro dessa linguagem cultural que é a literatura. Eu comecei como leitor, porque eu leio desde criancinha, desde pequenininho. E eu lembro dos meus primos brincando de carrinho, eu também brincava, mas eu lembro, assim, na minha mais tenra idade, manuseando um livro. Então, eu comecei no livro como leitor. Depois eu fui para uma faculdade e fiz letras, né, mais por insistência da minha mãe, que ela falava assim, meu filho, faz letras, porque se nada der certo, professor, você vai ter sempre emprego. E é verdade, professor... Pode ser o pior professor que for, mas sempre vai ter trabalho para ele. Eu sei, né? Porque, só um parênteses, porque uma vez eu lembro que eu estava assistindo televisão e chegou uma moça para fazer uma entrevista e ela estava famosa. E aí ela disse assim, não, porque eu gosto de fazer isso e tal, mas aí eu pensei, se nada der certo para mim, eu vou ser bailarina. As bailarinas pegaram pesado, né? É só para abrir esse parênteses. Aí você falou, nada der certo, mas foi no outro sentido. É porque, assim, professor... Felizmente, você tem muito trabalho. Sim, ganha sabe? Pouco, né? Ganha pouco, vai ser muito desvalorizado. Mas aí, eu fiz letras e me apaixonei pelo curso. Porque é onde a gente entra, assim, nas entranhas da literatura. Eu aprendi muito sobre poesia brasileira, poesia portuguesa. E comecei a gostar daquilo. E aí fiz um concurso para a Secretaria de Educação e me tornei professor. Então... eu me dediquei mais à literatura brasileira, porque a minha formação ela me permite dar aula de redação e de gramática, mas eu gostava... De literatura também. Isso, mas eu gostava mais de literatura, então foi onde eu me aprofundei em aulas de literatura. Depois eu comecei a fazer trabalho para outros autores. Escrevi algumas poesias e tal, publiquei, e o pessoal falava, como é que publica, como é que faz, me ajuda, e eu me tornei agente literário, que é um assunto interessante para a gente discutir em outro programa. Talvez não dê tempo hoje. Sim. Mas o agenciamento literário, ele me permitiu trabalhar com grandes autores. Por exemplo, Afonso Romano de Santana, ele foi um agenciado meu, um grande autor, faleceu agora, tem acho que 3 semanas. Eu acho que eu vi uma foto. Então, ele é um cânone da literatura brasileira. Eu trabalhei também com Moacir C. Lopes, escreveu A Ostra e o Vento, que virou um longa-metragem, musicado pelo Chico Buarque. Sim. E os atores foram Castrinho. Que eu vou lembrar, A Ostra e o Vento é maravilhoso. Lá, 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 lá. Ai, o vento vai, chama meu nome. Ai, paisagem ninguém. Isso é lindo. E o Moacir Lopes faleceu em 2010. E eu comecei a fazer muito trabalho para ele. E como ele era conhecido, eu fiquei assim, famoso. Todo mundo queria que eu fosse agente literário. Seja meu agente, seja meu agente.
e comecei a fazer trabalho para pessoas conhecidas e também desconhecidas. Nossa, e também desconhecidas. Nossa, esse pedaço você não tinha me contado, isso é maravilhoso, sublime. O Moacir faleceu em 2010, foi quando eu comecei a fazer trabalho para outros autores. Fui agente literário do Carlos Maltz, que é o baterista e fundador dos Engenheiros do Havaí. Rafael Mangini, que fez o filme Aladdin, da Disney. Quem mais? Tem tanta gente. Fiz a biografia do Traje a Rigor, trabalhei com Humberto Gessinger, também dos Engenheiros do Havaí. Por isso que quando você canta aquela música, somos quem podemos ser. Adoro, linda, linda essa música. Eu fico maravilhado, porque eu amo essa música. Eu vejo que você fica todo... Nossa, porque eu trabalhei, quando você trabalha, né, com um artista, né, e obviamente eu fiz trabalho para o Antônio Leitão, né, no livro Pérolas de Leitão, que é um livro maravilhoso. E fiz também Os Solteiros Novamente, da Ana Maria Freitas Coelho. Da coautora dela, você tem Beatriz premiações Schwarzer. também, né? Tem muitas premiações. Mas aí... Instituto Camargo e a própria editora também tem. Isso. A Pergunta Fixar, que é a minha editora, e antes era uma agência literária, ela é a editora, depois eu transformei em editora, mais premiada do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Nós temos muitos prêmios. E aí eu quis montar uma livraria também. Cheguei a abrir, montei uma livraria, mas assim, o índice de leitura no Brasil, ele vem diminuindo a cada ano. Apesar de muitas políticas, né, infelizmente, as livrarias estão fechando. Não foi só a minha que fechou. Né? As grandes redes estão fechando. Sim. O que é uma pena, né? Só para complementar o que você está dizendo, hoje, Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Lá tem uma cultura, né, da leitura, né, diferente. E aí, então, assim, eu percorri todo o caminho do livro, como leitor, como professor, como agente literário, como autor, que eu também tenho 5 livros publicados, e como editor de livros. Então, isso me permeia, né, a caminhar nesse caminho da literatura com muita propriedade. E é isso que eu tento fazer para outras pessoas. Essa é a minha vida, dedico minha vida aos livros. Olha, tem que ter semente aí, né? Porque o prejuízo é muito grande quando você não tem... As pessoas ficam com o celular na mão e elas estão no WhatsApp, no Instagram e tal, mas é muito raro, sim, você ver. Está havendo um empobrecimento, né, das pessoas, né? Porque a leitura... Não, sempre houve. O Brasil é o país... Né? Desculpa, o Brasil é o país dos caminhos fáceis. E aí onde a coisa daí as pessoas querem tudo muito rápido, né? E daí ler um livro demora tempo. Isso. Demora. Né? Autoconhecimento demora tempo. Que a leitura é uma das poucas artes que você tem que se concentrar, tem que se recolher e analisar aquele material. Porque você pode ir no cinema... com um amigo, com um namorado, com uma namorada. Pode até ir sozinho. A leitura é solitária, né? Você pode escutar música com os amigos, ou até mesmo sozinho, mas é algo mais rápido. Um teatro, né? Um espetáculo de dança. Mas a leitura você tem que mergulhar nessas linhas e fazer uma análise de tudo aquilo que você está lendo para aplicar para si. E, infelizmente, o empobrecimento está cada vez maior. Infelizmente. Como eu estou te falando de novo, o brasileiro é preguiçoso. Você, por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, em vez das pessoas... se fosse um trabalho falando sobre, digamos, crime organizado, no sentido de como praticar um crime, aquela coisa toda, você teria, de repente... não sei quantos milhões de pessoas dispostas a assistir, mas não. Como a gente está trabalhando sobre cultura, para poder fazer as pessoas assistirem, vai ter que ser feito flashes para divulgar o trabalho, aquela coisa toda, aí o povo vai passar de repente, alguns vão passar a querer assistir. Mas é a qualidade. É lamentável, mas é como eu digo, Ana, que cultura é um conjunto de conhecimento, de costumes e conhecimento, etc. São os costumes nossos, infelizmente. Agora, eu acho que tudo, eu tenho falado muito como psicóloga e também escritora, é que cabe, como que estão os pais hoje em dia, né? Como eles estão criando seus filhos. Qual é o incentivo? Porque é mais fácil dar um celular, como a gente vê, às vezes, bebezinho numa mesa de restaurante, já vendo ali hipnotizado, com algum desenhinho ali, né? Desculpa, é uma coisa muito triste. Né? Então, começa com a educação. Desculpa te cortar de novo.
o atual senador Izelci, velha figura conhecida no Distrito Federal, ele acha mal barato ver a neta dele de 4 anos pegar o celular dele e vasculhar de ponta a ponta. Quer dizer, existe essa necessidade, eu acredito. Não é necessidade. Não, da criança assim, não, né? A criança tem que brincar. 4 anos. A criança tem que brincar. Ela tem que brincar, mas assim, ela também não pode ficar out. Né? 4 anos é muito cedo? Sim, é muito cedo. Pra dar um celular, mas se não acompanhar, se não, eu tenho amigos que não têm celular até hoje porque realmente não gostam, acham que vão, essa coisa do entretenimento, assim, né, da gente se olhar. Existem festas, por exemplo, que eu vou, falando um pouquinho do que eu vejo, que eu vou trabalhar, onde as pessoas estão o tempo inteiro assim, não conversam. Às vezes num restaurante você vê isso. E a velocidade é um negócio incrível, então, né? As pessoas, isso está adoecendo. Né? Já é considerado um CID na psiquiatria. Sim. De vício, já é considerado um vício. Então, doutora Ana já deu as redes dela. Antônio, como é que faz para o pessoal te achar? Quem quiser te procurar, te contratar? Mas atualmente eu não tenho tanta... vai meu telefone. Fala comigo. Não deixa o telefone, não. Mas, bom não, e-mail. mas eu não, é o que eu estou te falando, eu não... Então fala o seu telefone. Deixa. Porque tem um Instagram que Vai que eu quero ligar para ele, tô casado. Da questão... Não, da questão... já entendi porque ele quer dar o telefone. Não. É porque, na verdade, quando eu estava na TV comunitária, porque tem o Facebook. Então, que o tempo já estourou? Qual é o endereço do Facebook? Pois e o Instagram é das lives, é a menina que cuida. Então, é por isso que eu vou para o telefone, não é para... mas é só botar Antônio Leitão no Google que as pessoas te acham. Bom, vai me achar assim. Tá? Antônio Leitão no Google. Para mim, Leitão, é só botar aí no Instagram, @perguntafixar, que tem lá os nossos contatos também. E Ana? @Ana Maria Psicóloga ou @Conversa sobre Relacionamentos. Bom, que bom, gente, que conversa boa. Vou parar os meus esqueci. Eu tô tão maravilhada aqui com tudo que a gente escuta que eu esqueci. Falando de mim, né? Célia.Rabelo no Instagram. Né? Adorei o nome do seu livro, Solteiro Novamente, já falei essa frase. E, Andrei, você é um rapaz assim muito agraciado pelo que sua mãe te falou para fazer, feliz do filho que escuta. Né? Você fazer letras e ter essa ideia maravilhosa de, sabe, mostrar para as pessoas que realmente existe. Sim. Mais do que isso, são amigos... como vocês que eu tenho, que me ajudam a caminhar. Mas não falei agora há pouco, que de vez em quando eu puxo a orelha dele, eu puxo mesmo, porque ninguém é perfeito, nem ele, nem eu, nem ninguém. Então é igual um parente teu, antigo lá de Sobradinho, ele dizia, professor, você tem 2 ouvidos e uma boca. Escute mais. Né? Eu aprendi isso também mais velho. Acho que ter amigos é uma bênção, né, de Deus. Então, ter bons amigos, né? Para ter essa boa conversa como a gente teve aqui, né? É maravilhoso, né? A gente cultivar isso. Então, muito obrigada, viu, Antônio, também. Eu vou pegar aquele poema lá que você escreveu, que eu também tem muita coisa que me interessa ali. O Andrei, né? Ele falou tão apaixonado, só ama a vida, né? Então, muito obrigada e a gente se vê novamente. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau. Então, a todos. Até outro momento. Até.